Fala, rapaziada do canal Lances Inéditos, mais um vídeo aqui para vocês e nesse vídeo trazendo informações aí sobre a partida entre Avaí e Flamengo, partida que teremos aí neste domingo às 11 horas da manhã, valendo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo hoje se encontra com 27 pontos e uma vitória, vai levar o rubro-negro carioca aos 30 pontos. Então é de suma importância essa vitória para o Flamengo. 19ª rodada do campeonato e o Mengão entrando em campo aí pelo Campeonato Brasileiro. Antes de soltar o vídeo aí da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo aí notícias e informações sobre o rubro-negro carioca que enfrenta o Avaí na ressacada às 11 horas da manhã neste domingo. O Flamengo que vendeu o Gustavo Henrique para o Fenerbahçe, que já tinha contratado o Ilharão, e o Flamengo também pretende negociar o Vitinho. Se o Vitinho receber uma proposta aí, o Flamengo vai aceitar liberar o volante. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tela e vem com números importantes, hein? 10 jogos, 6 vitórias. E esses números, vamos lá, esses números não mostram até o trabalho, né? Porque são 6 jogos, lembrando que ele caiu na roubada do Internacional no Sul, aí ele teve um jogo, foi o Cuiabá, ganhou do Cuiabá, e aí aquela dobradinha com o Galo em Minas, né? Brasileirão e Copa do Brasil no Mineirão e depois Tolima. Exato. Jogos, aí veio. Corinthians, Galo de novo. Exato. 60% de aproveitamento. André, você inclusive hoje fez no espn.com.br, no seu blog, uma coluna especial justamente sobre Dorival Júnior, o trabalho, o losango. É engraçado porque às vezes a gente vê. Eu lembro de um joguinho, Elifute. Aí eu não sei se é da sua geração ou da sua, mas tinha chicotadas psicológicas, que é como os portugueses gostam de falar sobre mudança de técnico, falando que basicamente às vezes é no psicológico. E a sua coluna mostra que é muito mais do que uma mudança de ares no Flamengo, não? O trabalho do Dorival até agora, e a gente pode, ontem a gente falou aqui, né, dá para dizer que essa primeira fase, as coisas estão muito no início ainda, foi bem sucedida no sentido de primeiro estabilizar, recuperar a confiança dos jogadores e a confiança coletiva, porque ela só acontece no campo em competição, e propor coisas diferentes, que é o que o Flamengo precisava e é o que os jogadores ansiavam, mesmo tendo sido tão resistentes à ideia da comissão, às ideias da comissão técnica anterior. Então, nesse caso, houve um casamento, digamos assim, porque a comissão técnica chefiada pelo Dorival já tinha trabalhado ou conhecia profundamente vários jogadores que estão hoje no grupo do Flamengo. É claro que os mais novos, simbolizados aí pelo Pedro, o João Gomes, Lázaro, etc., não tinham tido contato com esses profissionais, mas dos mais velhos, talvez apenas o Davi Luiz e o De Arrascaeta estejam trabalhando pela primeira vez com o Dorival Júnior. Os demais são conhecidos de outros clubes. O Gabriel Barbosa tem um relacionamento antigo com a comissão do Dorival desde a época do Santos, quando ele atingiu uma fase muito interessante no início de carreira e digamos assim, foi catapultado para coisas grandes na sua vida no futebol. E aí, a ideia do Dorival no início, quando chegou, era trabalhar com variações do 4-3-3 e do ponto de vista de carga tática, o Paulo Sousa tinha tentado fazer algo completamente diferente disso, né? A coisa dos 3 zagueiros, a saída com esses homens, o funcionamento da equipe de maneira geral. As primeiras escalações trabalharam com ataque posicional, esse jogo contra o Internacional, no qual o Flamengo foi superado pelo Inter fora de casa. Era uma ideia de um volante, 2 meias entre as linhas do adversário, 2 jogadores abertos e um centroavante centralizado, um jogador como referência. Isso não deu a fluência de jogo que o Dorival queria e aos poucos ele foi adaptando para conseguir chegar nessa variação do 4-3-3 com o diamante, o losango, como o Gustavo já mostrou aqui no nosso monitor, para explicar exatamente como isso funciona, com os vértices e o De Arrascaeta mais próximo da dupla de atacantes, o Pedro e o Gabriel, que formam a outra novidade em relação ao que vinha sendo feito. Então, o jogo contra o América pelo Campeonato Brasileiro foi um jogo que não teve muito alarde. O Flamengo venceu por 3-0. Foi a primeira experiência com o De Arrascaeta mais próximo dos 2 atacantes. Foi a primeira vez que o Dorival escalou
Pedro e Gabriel juntos e começou um processo de entrosamento desses dois jogadores que são muito importantes, porque antes a gente falava na necessidade do Gabriel se adaptar ao Pedro. Só que isso pode levar a perda da principal característica do Gabriel. Ele também é um ótimo passador, um ótimo leitor de jogo, mas o que os treinadores querem é o Gabriel goleador perto do gol. E já dá para ver o Pedro assistindo o Gabriel. O Pedro também tem ótimos números, muitos gols, mas boas assistências também. E esse losango no qual o sistema de jogo do Flamengo se baseia hoje permite que o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, em especial, joguem no máximo da sua possibilidade, com muito conforto em relação ao que eles gostam de fazer e também possam abordar, receber, acomodar o Gabriel e o Pedro juntos em campo, funcionando como uma dupla de ataque. Ontem, inclusive, a gente mostrou aqui que em 12 jogos com o Dorival, o Pedro tem 7 gols e 5 assistências. Ele também tem no repertório dele a possibilidade de assistir os companheiros. A coluna do André Kfouri, espn.com.br, visite o site, além de muitas informações, também grandes análises dos nossos colunistas. André, Gustavo, a questão da renovação. Sim. Dorival chegou há muito pouco tempo, são 10 jogos, mas deu encaixe. Ele tem contrato até o fim do ano e já começou aquele barulho até na torcida, assim, renova, não renova. Como é que você vê esse cenário? Eu acho que é cedo. O Flamengo fez o contrato com o Dorival até o fim do ano, porque o Flamengo vai planejar o que vai ser a sua temporada no momento em que ela estiver mais próxima do final, para entender o que aconteceu em 2022. Acho que não fazia muito sentido para o Flamengo fazer o contrato mais longo com o Dorival. Acho que para o Dorival, então técnico do Ceará, talvez ele valesse a pena. Puxa, será que até dezembro só no Flamengo vale? Ou ficou aqui e ele apostou em ir para o Flamengo e aparentemente fez o movimento certo. Mas eu acho cedo pela análise do trabalho do Dorival. Não é um trabalho que está totalmente consolidado, embora seja, como disse bem o André, essa primeira fase ultrapassada com muito sucesso, acima até do esperado, mas as coisas acontecem muito rapidamente no futebol. E até pelo próprio planejamento do Flamengo para a próxima temporada. Acho que o Flamengo também tem que se dar o direito de pensar em um técnico ainda maior, se ele quiser, para a próxima temporada. Eu acho que não é agora a hora de discutir renovação do Dorival. Embora esteja muito claro que se esse time do Flamengo atual for o time até o fim do ano, se ele mantiver esse nível de rendimento até o fim do ano, vai ser muito complicado para a diretoria buscar outro técnico e nem sei se vai existir motivo para isso. Mas o momento não é de pensar em renovação. O momento é de consolidar o espetacular crescimento do Flamengo em todas as competições. Vamos mostrar os números, na verdade a sequência do Flamengo. A gente está batendo nessa tecla desde a sexta-feira passada, no caso no lugar do André estava o Bertozzi, éramos eu, Gustavo, Zupac e Léo Bertozzi. Assim, André, por isso que eu até vou jogar para você. Antes de começar essa sequência, era aquela coisa de quem quer ser campeão, numa sequência dessa, tem que, com a força do Flamengo e com 3 dos 4 jogos em casa, talvez se fosse 3 fora, a gente até tivesse a tolerância ali de algum jogo ele vai talvez empate. Mas com 3 em casa contra esses adversários, precisa de 12 pontos. 6 já foram performances dominantes, até o 2-0 com o Coritiba, em que ele correu algum risco por ter um time mexido. 2-0, 4-0, aí vem agora o Avaí, depois o Atlético Goianiense. E é uma sequência que dificilmente, a gente falava lá atrás, vai posicioná-lo na liderança, mas vai fazer chegar num bolo que ele não fazia parte. Ele estava, aliás, atrás do sexto, longe. Ele não estava longe do Palmeiras, ele estava longe do sexto. O que muda? Virar a chavinha de turno, primeira rodada de segundo turno, aí o Flamengo colocando as garras de fora, André. Primeiro, tem muito ponto à disposição, tem muito campeonato pela frente, metade do campeonato, basicamente. A gente viu nesse primeiro turno que times que conseguiram... Isso acontece quase todos os anos, Times que conseguem emendar uma sequência de vitórias, conseguem escalar a tabela de uma maneira muito clara, assim. Isso serve para fuga de rebaixamento, embora lá embaixo isso seja menos frequente, Qual é o problema quando os times estão meio apegados, digamos, à zona do rebaixamento? É uma área da tabela em que se vence pouco. Mas quando um time consegue ganhar 3 jogos, ele melhora a sua situação de maneira dramática, assim, é drástico, como ele sobe e consegue se descolar daquele lugar ruim que ninguém quer estar. E em cima é muito mais difícil você fazer isso, porque é óbvio, os melhores times, eles ganham a maioria dos jogos. Mas o Flamengo está dando mostras de
não só conseguir chegar próximo do grupo dos primeiros, do qual ele estava longe, como também já começar a preocupar os chamados ponteiros, porque ninguém que vive no futebol e acompanha o futebol brasileiro com um mínimo de proximidade duvida do potencial técnico do time do Flamengo. E o que tem acontecido nas últimas atuações, algumas com explosões ofensivas e os jogadores que são mais talentosos, com um impacto gigantesco na atuação e no resultado das partidas do Flamengo, todo mundo sabe o que pode acontecer se o Flamengo de fato decolar, como parece ter decolado. Então, ainda eu acho cedo para dizer o Flamengo voltou a ser candidato ao título brasileiro. A diferença de pontos em relação ao líder ela é considerável ainda e o líder é um líder muito respeitável, temido, evidentemente, mas eu não acredito que dê para descartar o Flamengo, porque o Campeonato Brasileiro ele não descarta times bons. Os times bons eles acabam prevalecendo. Talvez isso esteja a caminho de acontecer com o Flamengo também. Quero te ouvir. Não, o Flamengo, ele se credencia a brigar por tudo, né? O Flamengo... E eu me lembro que nos momentos de baixa, quando o Paulo saiu ou quando o Dorival assumiu, o empate com o Internacional, aliás, derrota para o Internacional, a pergunta era, o Brasileirão já deu para o Flamengo? É hora de focar nas Copas? Não, tem muito chão e é o Flamengo, é um timaço, né? Então esse time, a hora que começa a embalar, ele tem todas as possibilidades, é um campeonato onde os demais oscilam, a grande maioria oscila, a grande maioria dos times rende abaixo do seu potencial, porque o contexto de futebol brasileiro obriga os times, né, impõe aos times que eles joguem menos do que eles podem, por vários motivos. Nesse contexto, a hora que um time do potencial do Flamengo arranca, ele se credencia a tudo. E ele passou com muita força pelo Atlético na Copa do Brasil, ele passou com uma imensa autoridade pelo Tolima na Conmebol Libertadores, e ele arranca, galopa fortemente no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo tem chance de brigar por tudo, até pelo título brasileiro, embora hoje não esteja brigando por isso. Mas está muito claro que ele tem margem para encostar no Palmeiras, se o Palmeiras vacilar. Pessoal, são 8 horas e 56 minutos. Então tá aí, pessoal, foi o debate na ESPN Brasil falando sobre a partida entre Avaí e Flamengo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo vai visitar o Avaí e vai em busca dos 3 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem esse vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Lances Inéditos.